eu sou Paula Sá e começa agora o programa Viver Bem Guaíba, o seu espaço de informação, saúde e qualidade de vida, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Faça Unifácil a partir de R$ 56,81. Saiba mais, ligue 51 33 16 5000. O programa deste sábado é especial. Hoje, 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, data que marca o nascimento de James Parkinson, responsável por descrever a doença pela primeira vez em 1817. Um estudo brasileiro recente, publicado na revista científica The Lancet Regional Health Americas, com participação do nosso convidado de hoje, aponta que os casos da doença podem dobrar nas próximas décadas, podendo ultrapassar 1 milhão de brasileiros até 2060. Ou seja, estamos diante de um desafio crescente para a saúde pública e que exige informação, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento. Para entender o que está mudando neste cenário, eu converso agora com o neurologista Daniel Teixeira, especialista em distúrbios do movimento, pesquisador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e com formação pela Cleveland Clinic. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, doutor. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como se caracteriza a doença de Parkinson e como é que ela afeta o organismo? Bem, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum e ela é caracterizada por uma série de sintomas motores e não motores. Mais comumente, as pessoas se lembram da doença de Parkinson quando se pensa em tremor. É uma das doenças que causa tremor. Só que, além disso, tem duas observações sobre isso. Além do tremor, uma série de outros sintomas motores também vêm junto da doença, como a rigidez muscular e a lentidão dos movimentos. E o segundo aspecto é que nem todo paciente com Parkinson tem tremor. Mas é uma combinação, geralmente, desses três, onde não necessariamente os três precisam estar presentes. Então, lentidão do movimento, rigidez muscular e tremor de repouso. Mas, além disso, também acho importante chamar a atenção que o Parkinson vai muito além dos sintomas motores. Hoje a gente tem um entendimento muito claro que ela é uma doença sistêmica. Ela é uma doença que afeta outras vias, outros sistemas além do sistema motor, causando uma série de sintomas não motores, como intestino preso, perda do olfato, alguns episódios que a gente chama formalmente de distúrbio comportamental do sono REM, mas que geralmente é entendido, visto pelos pacientes como ter pesadelos à noite, falar nos sonhos, se mexer muito na cama. E eu poderia falar diversos outros, mas a ideia basicamente é passar o conceito de que a doença de Parkinson é uma doença sistêmica, caracterizada por sintomas motores e não motores. Isso é bem importante, porque as pessoas sempre associam a questão do tremor, né? E ela é muito maior do que isso, né? Tem as suas particularidades e individualidades do paciente, né? Com certeza. Doutor Daniel, o senhor é um dos autores de um estudo publicado na reconhecida revista The Lancet, né? O que esse trabalho e outros estudos revelam sobre a realidade da doença de Parkinson no Brasil? Olha, revelam uma realidade que eu acho muito importante a gente divulgar num contexto de saúde pública. É uma realidade que afeta não só o Brasil, mas todos os países de baixa, média renda ou países em desenvolvimento. É uma realidade que mostra que se espera que a prevalência de Parkinson aumente muito nos próximos anos, porque ela é uma doença neurodegenerativa, cujo principal fator de risco, mas não o único, é a idade. Isso é por um motivo bom, mas vem às custas de um motivo que traz uma consequência ruim. Um motivo bom é que os brasileiros têm vivido mais e, portanto, têm tido uma idade maior e chegam na idade onde essas doenças neurodegenerativas mais costumam acontecer. O lado ruim é que o número ele parece crescer muito. E esse número ele é muito importante porque o Brasil vai precisar se preparar para lidar com isso. Uma outra observação que esse estudo trouxe, que inclusive menciona, esse estudo ele trouxe determinado número da prevalência de Parkinson no Brasil, uma estimativa. O primeiro estudo, a princípio, ao meu conhecimento, a trazer uma estimativa a nível nacional da prevalência de Parkinson. Porque a gente não tem um registro brasileiro de Parkinson ou alguma coisa do tipo. Então, isso é uma falha grande, né? De não ter um... A gente tem diversos cadastros do CID da doença, mas tem certas limitações quanto ao uso disso. Mas sim, é uma falha muito grande não ter isso. Só que o problema é que essa estimativa, a gente tem o entendimento de que ela é uma subestimativa.
Porque nós vimos que muitos pacientes que referiam doença de Parkinson, que foram os pacientes que a gente usou no estudo, ter o diagnóstico, eram pacientes que tinham sinais que mostram que ela já tinha a doença há mais de 10 anos, mais de 15 anos. Nossa. Isso nos chama a atenção que não é normal, quando a gente pega um grupo de pessoas com Parkinson, que a maioria esteja assim. É normal uma distribuição mais homogênea. O que isso chama a atenção? Que talvez exista muita gente por aí no Brasil que tem Parkinson e não sabe. Subdiagnóstico, né? E subdiagnóstico. E qual é essa questão da relação com a idade? Até em função da pesquisa que vocês desenvolveram, né? Qual é a estatística, vamos dizer assim, da faixa etária atingida dessas pessoas com Parkinson? A gente fez uma análise onde nós separamos grupos etários assim, menos 50 a 60 anos, 60 a 70, 70 a 80 e mais que 80. A forma que a gente fez o cálculo foi pegando as estimativas do IBGE, da população brasileira, que vai estar distribuída nesses grupos etários ao longo dos anos. E nós vimos a prevalência de Parkinson em cada grupo etário. Se eu não me engano, é 0,80 alguma coisa, nos acima 50 a 60, e vai aumentando. Os acima de 80 é mais que 2,5% das pessoas com acima de 80 anos têm Parkinson. E aí nós aplicamos isso. Então o que a gente viu? Que a população brasileira tem a projeção de envelhecer, mas a gente sabe que quanto mais idosa a nossa população é, mais vai aumentando a prevalência de Parkinson nessas faixas etárias. E aí, por matemática, claro, nós conseguimos ver que... Sim, aí vocês conseguem ter essa dimensão, né, para o futuro. E aí chegamos nessa conclusão que você mencionou no início da entrevista. Que hoje no Brasil a gente tem a estimativa de ter 535 mil pacientes com Parkinson no Brasil e que até 2060 teríamos 1.250.000 e podendo ser, inclusive, com um intervalo de confiança, com o erro que a gente sempre faz nas medidas, para cima e para menos, até 2 milhões. Nossa, é muito alto, né? E aí a pergunta que fica, doutor, o Brasil está preparado para lidar com esse crescimento? Olha, acredito que no geral não. Porque, claro, diversos avanços em termos de política pública e também reconhecimento da sociedade por parte da doença têm vindo. Isso eu não posso negar, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente teve uma aprovação recente de uma lei estadual do cuidado do paciente com Parkinson. E a gente tem, hoje, tramitando no Legislativo, ou para tramitar no Legislativo, um projeto de lei nacional do Parkinson também. Então, existem coisas que estão sendo feitas. Mas eu acredito que ainda está muito longe de ser o ideal. Muito aquém ainda, né? Muito aquém do ideal. Tem muita coisa que a gente precisa fazer ainda para poder preparar o Brasil para lidar com isso. Perfeito. E, doutor Daniel, quando falamos nas causas da doença, o que a ciência já sabe hoje? Quais são os principais fatores de risco? Bem, tem diversas coisas para comentar nessa pergunta. Isso é uma coisa que até responde uma dúvida bem comum no consultório. Olha, tive Parkinson, ninguém na minha família teve, por que eu fui ter esse negócio, né? Exato. A gente tem um entendimento muito claro hoje de que a doença de Parkinson ela tem dois principais contribuintes ou justificativas. Primeiro, o componente genético e segundo, o componente ambiental. Falando um pouquinho do componente genético, a gente tem duas subdivisões dentro do componente genético. 15% dos pacientes, até 15%, costumam ter o que a gente chama de doença monogênica, que é aquela doença onde tem muito mais clara aquela história na família, de um pai ter, de um tio, outras pessoas, ou seja, é aquela coisa que a hereditariedade é muito forte. Os outros 85% do componente genético, eles são uma conjuntura complexa de múltiplos fatores genéticos justificando. A gente sabe, por exemplo, que em população europeia, não em população brasileira, é um tópico de estudo nosso, por exemplo. Nós temos 90 regiões nos nossos genes, que explicam, que contribuem para a gente ter um risco maior ou menor de ter Parkinson. O que eu costumo explicar para os pacientes é que, vamos fazer a matemática não é assim, tá? Mas, por exemplo, digamos que uma pessoa tem 60 dos 90. Tá. Ela tem uma chance muito maior de ter do que ela ter 20 dos 90. E aí, então, vem esse conceito de doença complexa. E aí isso explica um pouquinho porque que, por exemplo, muitas pessoas não têm história na família, mas desenvolvem Parkinson, além do componente ambiental, que eu vou explicar depois. Que isso é importante. Fatores ambientais, né? Com certeza. Que, por exemplo, pode ser que, por exemplo, a mãe de alguém, o pai de alguém, tinha 30 dos 90, nunca desenvolveu. O outro cônjuge tinha 40 dos 90, nunca desenvolveu. Mas na hora da concepção, o que tinha 30 mandou 20, o que tinha 40 mandou 30. E aí a pessoa acaba ficando com uma carga genética maior do que os pais tinham. Aí, isso isolado. Aí agora a gente aumenta a complexidade do fator ambiental.
nós temos diversos fatores de risco ambientais que justificam a doença de Parkinson. Exposições ao agrotóxico, tenho aqui, metais pesados, poluição do ar, meio ambiente. Com certeza. Tem coisas do ponto de vista de estilo de vida e tem coisas do ponto de vista de exposição, né? Então, por exemplo, uma curiosidade. A gente sabe que, no Brasil, viver em ambiente rural está associado a risco de Parkinson. Assim como as coisas que você mencionou, exposições a pesticidas, batidas repetitivas na cabeça, metais pesados, metais pesados. Pessoas que trabalham na siderúrgica. Exatamente. E muitas vezes, muitas pessoas que executam essas atividades ocupacionais de risco, ou seja, de aplicar pesticida, de se expor à questão dos metais pesados, não usam EPI, né? E não são seguidas algumas regras importantes também. E tudo isso junto, combinado com um componente genético, que é complexo, pelo que eu expliquei antes, Claro. gera uma combinação que a gente chama de doença complexa. É uma doença que, às vezes, uma pessoa, por exemplo, teve muita exposição a pesticidas, tem uma carga genética mais alta, vai ter. Uma outra que tem uma carga genética mais baixa, mas se expôs a muitas das questões ambientais, como pesticidas, trabalho com metais pesados, A batidas indústria na cabeça. fumageira também, me lembrei que aqui no Rio Grande do Sul tem também. A Exatamente. questão do fumo. Inclusive, isso que eu estou comentando não é uma coisa do ponto de vista científico, é só uma impressão do que eu vejo de alguns pacientes. A gente costuma ver que existem alguns lugares que existe uma concentração maior de casos, né? E provavelmente existe uma coisa ambiental, talvez a questão Como, por dos exemplo, até agrotóxicos, por né? curiosidade, exatamente. Tem lugares, cidades do interior aqui que são... Até nos estudos mostram que tem maior prevalência. Eu não acho que a gente tenha um estudo no momento no Rio Grande do Sul. Entendi. A gente estava fazendo esse estudo, só que não concluímos. Mas, assim, isso a gente tem em diversos lugares. Isso é bem conhecido. Existem nos Estados Unidos, em outras regiões do Brasil, em outros países, né? Se sabe que existem bolsões de Parkinson, por dizer assim, né? Existem lugares que a gente sabe que tem essa exposição maiores a diversos fatores de risco. No Brasil já tem também identificado? Tem identificado alguns desses lugares. Em relação à questão que a ciência fala em subtipos da doença de Parkinson, né? Isso pode mudar completamente a forma de tratar cada paciente? Perfeita a tua pergunta. E eu acho que isso vem... Ainda mais a primeira pergunta que nós fizemos nessa entrevista aqui sobre como é que se caracteriza o Parkinson. Exato. Eu comecei conversando sobre como tem diversos sintomas motores e não motores. Pelo menos tem uns 20 sintomas não motores e diversos sintomas motores também, além dos que eu citei. Imagina que todo paciente com Parkinson pode ter uma combinação muito diferente de sintomas. Enquanto alguns têm mais tremor, outros não têm tremor algum, que até causa estranhamento para algumas pessoas, mas sim, pode ter Parkinson sem tremor. Enquanto alguns, por exemplo, têm mais sintomas não motores, como, por exemplo, sintomas de intestino preso mais intenso, outros nem têm isso. Enquanto alguns têm alguns sintomas urinários, outros nem têm. Então, existe uma variabilidade muito grande. Isso, inclusive, me lembra um estudo publicado em 2008, que eu acho muito legal, que ele fala assim, ó, não existe a doença de Parkinson, mas, assim, ela existe. O que esse estudo quer dizer é que, na verdade, talvez existam, assim, Parkinson tipo 1, Parkinson tipo 2, Parkinson tipo 3. E aí que vem a coisa importante, né? Como é que a gente sabe quem é o subtipo 1, quem é o 2, quem é o 3? Por que isso é importante? Porque se a gente consegue identificar como eu caracterizo cada pessoa em seu subtipo, eu consigo oferecer um tratamento mais individualizado. E um tratamento que tem uma chance maior de funcionar naquela pessoa do que funcionaria em outra, por exemplo. E daí que vem a importância do assunto. Então, hoje, existem diversos estudos tentando entender como eu identifico esses subtipos de doença de Parkinson. Inclusive, é um tema do meu doutorado. E é um tópico de muito interesse científico. Só a título de curiosidade... Claro, é importantíssimo estar trazendo isso. Para chamar a atenção do porquê que isso é importante. Há uns 2, 3 anos atrás, foram feitos 2 estudos com medicações que tinham um entendimento que iriam retardar a progressão da doença. Existem muitos estudos no caminho. Ensaios clínicos bem feitos, com muitos pacientes randomizados, estudos de altíssima qualidade. Resultado, vieram negativos. As medicações não trouxeram benefício em retardar a progressão da doença. Aí houve toda uma discussão. Por quê? Porque o estudo foi mal feito? Não, não foi. A individualidade de cada caso. A individualidade de cada caso. Uma das hipóteses que foi trazida, e é por isso que é um tópico de intenso estudo, é que não adianta você tentar dar um tratamento que a princípio funciona para todos, sendo que todos são tão diferentes uns dos outros. Talvez o tratamento funcione melhor em grupos específicos de pacientes e que no outro não funciona, mas quando você faz essa análise de olhar o grupo como um todo, você perde essa individualidade também. Então, por isso que é super importante. E a abordagem no tratamento muda completamente. Né? Então, por isso que é super importante nós entendermos cada vez mais
como separar os pacientes em cada um dos seus subtipos, para a gente oferecer o que a gente chama de medicina de precisão. Né? E, doutor Daniel, quais são os outros estudos que estão sendo desenvolvidos aqui, junto com o grupo do Hospital de Clínicas, né, no qual tu fazes parte? Olha, nós temos diversos estudos que estão em desenvolvimento. Nós temos um outro estudo chamado PROBE-PD, que é um estudo que busca identificar, além daquele estudo do ELSI, desculpa, só dando nomes aos bois. O ELSI é o Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos. E nós usamos, é um banco de dados brasileiro que nós usamos para fazer o estudo que viu a prevalência de Parkinson no Brasil. Mas além desse estudo, nós temos um outro estudo de nível populacional que também quer identificar a prevalência de Parkinson no nível brasileiro, que é o PROBE-PD. Olha, são tantos estudos, e dentro desse PROBE tem tantos outros estudos. São muitos estudos que estão acontecendo. São muitos estudos, né? E as evidências é que vão dando norte para vocês poderem aplicar isso depois na parte clínica. Exatamente. Né? Eu poderia dizer, tem um estudo, eu esqueci de mencionar, esse é um dos principais, né? Se chama LARGE-PD, que é um consórcio latino-americano de 52 centros em toda a América Latina, que tem parceria com a Cleveland Clinic, que tenta entender melhor o perfil do paciente com Parkinson latino-americano e explorar um pouco mais as causas ambientais. Esse é um dos principais estudos que a gente faz parte desse consórcio multicêntrico também. E quais são os aspectos que a gente poderia destacar aqui, até para que a gente diferencia, vamos dizer, do paciente com Parkinson aqui na América Latina, né, América do Sul, do resto do mundo, assim, Europa, Estados Unidos? Quais são as sutilezas, assim, que já se tem evidências? A gente já tem uma evidência de que o paciente latino-americano tem uma carga genética diferente do paciente europeu e norte-americano, assim como diversos outros. Por quê? Porque a nossa população é muito mais miscigenada, como um todo. A população europeia e a população norte-americana tende a ser menos miscigenada. E isso causa uma diferença de como a genética funciona bem marcante. E aí vem um outro aspecto, né? Para complementar a tua pergunta. Quais são as diferenças que nós vemos entre o latino-americano e os demais? Exato. A resposta honesta é: não sei. Por que não sei? Sei parcialmente, na verdade. Mas por que eu digo isso? Porque nós também temos um entendimento muito claro de que muito do conhecimento que nós temos sobre a doença de Parkinson é importado desses países. Essas coisas que nós comentamos no início, da questão dos pesticidas, dos agrotóxicos, no caso, da exposição a metais pesados, batidas na cabeça, isso a gente importa do norte-americano. Que sim, faz muito sentido para a gente, e do europeu. Faz muito sentido e a princípio está correto. Só que a magnitude do quanto essas coisas causam a doença na nossa população, talvez seja muito maior e a gente não saiba. Por isso que esses estudos todos que nós conversamos estão em curso, porque a gente hoje tem essa limitação do conhecimento que é super importante a gente tirar, que é a limitação assim, ok, o que torna o nosso paciente diferente dos outros? Porque fazendo isso, a gente consegue tomar decisões e personalizar mais esse tratamento. Personalizadas, tanto a nível de nações, como a nível individual no consultório. E, doutor Rafael, é incrível como é uma doença que ela é antiga, né? Ela foi descrita em 1817. Exatamente. E foi descrita na Europa, num contexto de população em revolução industrial também, e já faz muito tempo, mas assim, bem interessante chamar a atenção, né, de que o principal tratamento que a gente usa hoje, o levodopa, essa medicação começou a ser usada na década de 50, de 60, e foi uma revolução no tratamento. Mas por que eu estou querendo dizer com isso? Que embora faça muito tempo que ela foi descoberta, a gente consegue ver que nos últimos 60 anos, muitas coisas têm vindo. A ciência, ela vem progredindo num ritmo exponencial. E que, embora faça muito tempo que ela foi descoberta, eu acho que nós estamos cada vez mais perto de encontrar tratamentos que sejam muito efetivos. E a evolução do conhecimento científico, ela só tem demonstrado isso. Quem sabe no futuro a cura, né? Quem sabe Seria maravilhoso, né? Em relação a uma dúvida muito comum, receber o diagnóstico de Parkinson significa perda imediata de autonomia? Super importante a sua pergunta. No consultório, nós vemos com muita frequência as pessoas que vêm com aquela imagem muito caricata de uma época que não existia muito tratamento daquele paciente encurvado, que não consegue fazer nada no dia a dia, que está acamado, cadeirante. E, de fato, é uma doença que aumenta um risco de alguém vir a ter essas complicações. Até por ser sistêmica, né? Até por ser sistêmica. Mas, assim,
eu gostaria de desfazer esse mito em parte. E hoje tem muita literatura científica trazendo muito isso, inclusive, também. Inclusive, é uma coisa interessante chamar a atenção que essa imagem é sempre um homem, né? Já houve até artigo científico questionando isso, e eu acho que com razão, falando sobre isso. E aí, e até leva a um outro aspecto, né? Desculpa eu estar divagando, mas imagina, é super importante, de que também leva a falta de reconhecimento de mulheres também terem a doença de Parkinson, né? Verdade. Mas respondendo à pergunta, se alguém foi diagnosticado com Parkinson, olha, sim, é uma notícia que obviamente ninguém gostaria de ter um diagnóstico desse, mas eu posso dizer assim, com bastante tranquilidade, eu sou um otimista nisso, né? É uma condição que hoje nós temos muitos tratamentos. E é uma condição que nem tudo também depende do tratamento que o médico fornece. Muito depende da atitude que o paciente tem perante a doença. E aí, por exemplo, eu tenho diversos exemplos de pacientes que foram diagnosticados e eles falam assim, tá, eu vou mudar a minha vida, eu vou cuidar mais de mim, coisa que já deveria ter sido feita já há muito tempo. Ter sido feito antes. E eu vejo, por exemplo, pacientes, quando eu examino ao longo de anos, assim, eles estão melhores do que eles estavam quando foram diagnosticados. Chamando a atenção do seguinte, ela não é uma doença que leva, eu vou daqui a 10 anos estar numa cadeira de roda, numa coisa assim. Eu acho que depende muito de 2 fatores. De ter um tratamento adequado, e que nós temos muito acesso a tratamentos assim, e cuidar muito bem de si, da saúde mental, da atividade física, da dieta. Parece bobagem. Eu sei que as pessoas às vezes olham para isso, isso aí é coisa que todo médico fala, né? Faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença. Eu diria assim, no mínimo 50% do tratamento. As pessoas colocam muito a confiança no medicamento, que sim, faz todo sentido, ele ajuda muito. Mas eu acho que quando alguém só coloca confiança no medicamento e fala, o remédio vai resolver para mim, isso acaba funcionando parcialmente. O melhor resultado acontece quando a pessoa se cuida. Então, para quem foi diagnosticado, o que eu diria é assim, olha, não precisa ter aquela imagem caricata na cabeça. Exato, e até dizer, a pessoa está demente, que também é outro mito, né? Exatamente. Que acaba tendo. Nem todo paciente com Parkinson vai desenvolver demência, inclusive existem diversas coisas que justificam alguém desenvolver demência que vão além do Parkinson. Então, respondendo a sua pergunta, o recado é bem esse, é que, olha, procura uma assistência médica adequada e enfrenta, olha, eu vou viver, eu vou lidar com isso, eu vou cuidar de mim, que essa coisa caricata, ela não vai acontecer. Não faz mais parte, né, desse cenário, já mudou muito, graças a Deus, né? já modificou, né, doutor Daniel? Exato. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade aqui ao nosso tema sobre a doença de Parkinson. E lembre-se, mês da saúde Unimed Porto Alegre. Viva a sua saúde todos os dias. No próximo bloco vamos falar sobre os avanços no tratamento, novas tecnologias, inteligência artificial e também esclarecer dúvidas muito comuns sobre memória e qualidade de vida. Fique com a gente, o Viver Bem Guaíba volta já. Estamos de volta com o programa Viver Bem Guaíba, hoje com uma edição especial alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Estamos conversando com o neurologista Dr. Daniel Teixeira. O Viver Bem tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. E lembre-se, mês da saúde Unimed Porto Alegre. Viva a sua saúde todos os dias. Dr. Daniel, voltando aqui ao nosso bate-papo. Falando agora sobre o tratamento, o que mudou nos últimos anos? Tivemos avanços importantes? Muita coisa vem mudando nos últimos anos, né? Primeiro, chama a atenção do próprio levodopa, que é um medicamento que é o essencial no tratamento do Parkinson. A maioria dos pacientes que têm Parkinson, se não usam, um dia provavelmente usarão essa medicação. É uma das medicações mais importantes no tratamento. Mas isso é uma coisa, como eu mencionei no bloco anterior, que já faz 60 anos. Exato. Que nós descobrimos estão em uso. Mas junto dele vieram diversos outros medicamentos que nós usamos também como adjuvantes no tratamento. E isso é um tópico de intenso estudo científico. De mais recente, eu posso chamar a atenção de outras coisas que também já tem alguns anos que existem, mas estão cada vez mais se popularizando. Que são cirurgias que, por exemplo, existem cirurgias que disponibilizam levodopa, a medicação, através de gel de infusão intestinal, gel subcutâneo, ou seja, modificando a questão de não precisar usar o tratamento, é para alguns casos específicos, não é para todos. E, em especial, existe, por exemplo, a cirurgia de DBS, Deep Brain Stimulation, ou estimulação cerebral profunda, em português, que é uma cirurgia
onde se colocam eletrodos no cérebro em regiões específicas que a gente sabe que estão associadas aos sintomas do Parkinson, e através da estimulação elétrica eles aliviam os sintomas. Não curam, mas trazem alívio sintomático bem significativo. A efetividade é comprovada hoje. Seria, vamos dizer, o padrão ouro. O que é padrão ouro hoje no tratamento? O padrão ouro é a levodopa. Essa cirurgia que eu comentei, por exemplo, nem todo paciente com Parkinson de fato é um candidato a isso. Existem, inclusive, situações onde fazer essa cirurgia faz mais mal do que bem. Eu falo isso porque é muito importante que muitas vezes os pacientes nos procuram. Eu preciso fazer a cirurgia, eu quero fazer. E tudo bem, de fato, ela ajuda muito. Claro. Mas, digamos assim, uns 15 a 20% só dos pacientes com Parkinson um dia serão candidatos à cirurgia. Nem todos necessariamente vão precisar dela. Então seria mais a questão da medicação. Da medicação e dos cuidados próprios também. Super importante. Eu ia dizer, o tratamento vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Como a gente estava conversando no bloco anterior, isso tem estudo científico que comprova, por exemplo, que dividindo o tratamento em dois eixos, tá? A gente tem a ideia de um tratamento sintomático, que é o que a gente estava conversando até agora. Então, tratamentos que nós damos medicações, intervenções cirúrgicas, qualquer outras coisas que controlam os sintomas da doença e controlam muito bem. E também existe o tratamento modificador de doença, para o qual, até hoje, nós não temos uma medicação que, por exemplo, a gente dê que faça com que a doença progrida mais lentamente ou cure a doença. Mentira! Nós temos uma. Atividade física. Olha aí. Então, aí, chamando a atenção então, de como é que é o tratamento, né, que muitas vezes as pessoas... A gente tem diversas medicações e diversos avanços. Mas eu acho também que é bom a gente chamar a atenção dos avanços mais soft, dizer assim. Mais sutis, né? Mais sutis. Que a gente tem muita evidência científica chamando a atenção disso. Então, além de um tratamento medicamentoso que cada vez avança mais e que tem muitas opções e opções cirúrgicas, é sempre bom chamar a atenção que fazer a própria parte é super importante. E tem alguns exercícios que seriam até mais específicos para até acionar essa região do cérebro, digamos assim, que são mais, vamos dizer assim, efetivos? Isso é um tópico, tudo é tópico de intenso estudo, sempre vou falar isso, né? Mas, a princípio, não existe um estudo que mostre que necessariamente isso é superior para todos. O meu entendimento é que existem exercícios que são específicos e melhores para perfis específicos de pacientes. Às vezes uma pessoa precisa treinar mais levantar de uma cadeira. Às vezes outra pessoa precisa treinar mais caminhar. Outra precisa treinar mais habilidades motoras... Equilíbrio, habilidades motoras finas. Então, o ideal é sempre ter algum profissional que possa ao menos dar um diagnóstico do padrão do movimento e entender assim, olha, você precisa trabalhar mais isso e trabalhar isso. Todo exercício é bem-vindo, especialmente se bem direcionado. Perfeito. E a questão da alimentação, como é que entra também, Dr. Daniel? A alimentação, existe um tipo de dieta que é bastante positiva para diversas doenças neurológicas. Não existe tanto uma coisa assim, mega comprovada de que, essa alimentação que vai resolver tudo no Parkinson, né? Então, só para chamar a atenção que são diversas pequenas coisas contribuindo para um benefício global. Mas a gente tem a dieta mediterrânea, como sendo uma das dietas mais saudáveis para o cérebro e, por consequência, também para a doença de Parkinson. A dieta mediterrânea, em resumo, é uma dieta que inclui, por exemplo, o consumo muito de óleos de boa qualidade, então azeite, por exemplo, peixe, grãos e diversos outros alimentos dessa natureza. Uma coisa interessante também, o que não comer. Isso é importante. Acho que isso é uma coisa bem interessante também de falar. Em Parkinson, isso ainda está caminhando, mas isso em outras demências como Alzheimer, isso já é conhecido. Ultraprocessados estão associados a diversos problemas de saúde e também a risco maior de demência. Em Parkinson ainda estamos para entender, mas assim, se eu tivesse que apostar, também acredito que sim. Com certeza, acho que para todos, todo tipo de problema acaba infringindo, né? A questão dos ultraprocessados é um caos para a saúde, né? Exato. Doutor Daniel, um dos tratamentos mais avançados hoje, como tu havias comentado, é a cirurgia da estimulação cerebral profunda, né? Para quem é que ela é indicada e quais são os benefícios para o ouvinte entender um pouquinho como é que acontece na prática? A cirurgia, ela tem alguns pré-requisitos que são bem importantes a gente mencionar. Então, ela é indicada para pessoas que têm doença de Parkinson por no mínimo 4 anos. Por que isso? Porque a gente entende que existem muitas doenças que são parecidas com o Parkinson. E quando a gente dá esse tempo de 4 anos, a gente consegue ter um tempo maior para confirmar isso de fato é Parkinson. Porque fazer a cirurgia em quem não tem Parkinson não funciona. Claro. Então, tem alguns pré-requisitos. A pessoa não pode ter um quadro cognitivo muito importante também.
tem que ter um bom suporte social, tem que ter uma pessoa que é capaz de eventualmente comparecer, que uma cirurgia que é feita, exigir ajustes, por exemplo, de vez em quando. As consultas para os ajustes. Esses são algumas das exigências básicas, mas assim, quem cumpriu esses requisitos, para quem é indicado, são 3 indicações principais. Primeiro, para quem tem um tremor muito intenso e que não está melhorando o suficiente com os medicamentos. Segundo, para quem percebe que cada vez mais a medicação que vinha usando não dura o dia inteiro o efeito, porque geralmente é assim que funciona no Parkinson. As medicações que a gente dura, elas suplementam a dopamina que falta no cérebro. Só que, eventualmente, elas podem não durar, digamos que a pessoa toma 4 vezes por dia, elas podem não durar os intervalos entre as tomadas. Aí a pessoa fica com algum tempo do dia sem o efeito do remédio. Então, quem fica muito tempo sem o efeito do remédio durante o dia é uma das pessoas que se beneficia da cirurgia. E terceiro, quem tem o que a gente chama de discinesias, que são movimentos involuntários que vêm pela evolução da doença e pelo tratamento também. Uhum. Sabemos que há filas longas aqui para esse tipo de procedimento no Brasil, né? Como é que isso impacta o paciente, né? A qualidade de vida desse paciente? Falando em equidade. Impacta muito. Quando a cirurgia pela primeira vez começou a ser usada na prática, se fazia ela muito tardiamente, 10 anos depois do diagnóstico. Estudos científicos mostraram recentemente que é muito mais benéfico para os pacientes que fecham os critérios se fazê-la antes, não ficar esperando ele ficar muito ruim para fazer a cirurgia. Porque justamente quando a gente faz a cirurgia mais cedo, mais precocemente, em quem ela é bem indicada, claro, ela traz um benefício em qualidade de vida enorme. E aí, em relação à sua pergunta, isso é um problema que infelizmente a gente enfrenta no Brasil. No sistema público de saúde, ao meu conhecimento, a nível nacional, não existe a inclusão da cirurgia como um procedimento coberto. E também, em diversos convênios, muitas vezes o paciente tem que judicializar para conseguir fazer a cirurgia. E aí tudo isso coloca etapas e problemas que fazem com que ela demore muito mais para ser feita em quem já deveria ter sido submetido a ela antes. Complica, né? Os casos ficam bem mais complexos. Exatamente. E o que precisa mudar em termos de políticas públicas, na tua opinião? Muitos pacientes relatam, né, receber a prescrição de medicação sem orientação adequada. O que está faltando nesse cuidado com os pacientes? Eu acredito que, a nível nacional e também estadual, a gente precisa de mais acesso ao especialista. De mais acesso ao neurologista, no geral. Não precisa nem ser um especialista em Parkinson, mas ao neurologista, no geral. Porque a gente tem déficits em todos os eixos do problema. A gente tem déficits no diagnóstico precoce. Então, se leva muito tempo, a pessoa começa com Parkinson, passa 3, 4 anos sofrendo de Parkinson sem ter o diagnóstico. Isso é um problema bem importante. E também, a gente tem bastante dificuldade, uma vez que tem o diagnóstico, de ter acesso a alguns tratamentos, como a gente comentou. Felizmente, o levodopa, ele é disponibilizado pelo SUS. Só que, às vezes, também, acho que em algumas consultas, a gente precisa informar um pouco mais como é que se obtém e o que se tem direito aos pacientes terem. Por exemplo, existem diversas medicações aqui no Rio Grande do Sul que são disponibilizadas através de um processo administrativo estadual, que são medicações caras, mas que se consegue pelo governo do estado. Só que às vezes isso não é muito divulgado, por exemplo. Existem centros, como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que fazem cirurgia de DBS pelo SUS. É uma quantidade limitada de pacientes, porque ele não é coberto a nível nacional, é uma coisa que o próprio hospital consegue fazer, mas existe isso. Então, por exemplo, eu acho que são 2 principais problemas. Primeiro é no diagnóstico, acesso ao diagnóstico. E segundo, na questão de ter mais divulgação sobre os tratamentos que estão disponíveis e como se acessa a eles, quais processos têm que ser feitos para eles. Isso é importantíssimo. E como é que é feito, assim, na saúde primária, esse encaminhamento, vamos dizer, o diagnóstico, aí se encaminha isso para um hospital de referência? Exato. Como é que é feito hoje? É basicamente desse jeito que funciona. O paciente, então, procura um posto de saúde, né, um serviço de atenção primária, e ele é encaminhado para a neurologia. Só que, geralmente, na minha experiência, essa fila, que é uma fila longa, ela leva uns 2 anos e meio, 3 anos, até que ele consiga ver um neurologista. Imagina. O que é uma coisa que não deveria acontecer. Nós deveríamos ter uma fila muito mais rápida, deveria-se ter mais acesso a esse especialista. Até porque, de um comentário a nível de política pública, né, eu tenho uma forte convicção de que um sistema organizado de cuidado ao paciente com Parkinson, ele é custo-efetivo. Quanto mais cedo eu consigo dar um diagnóstico e oferecer um tratamento, muitos pacientes, por exemplo, desenvolvem a doença com 50 anos, 55, 45, pessoas em idade economicamente ativa. Né? E aí, muitas vezes, por uma dificuldade em se ter acesso ao especialista e ao tratamento,
Se perdem anos de qualidade de vida, se perdem anos que a pessoa não consegue trabalhar, e aí outra pessoa precisa, às vezes, auxiliá-la, cuidar dela. Uma coisa que seria relativamente fácil de resolver se ela tivesse, de fato, acesso ao tratamento. Muitos pacientes, quando conseguem esse diagnóstico de tratamento, eles mantêm a sua independência, voltando à pergunta que a gente respondeu no bloco anterior. E, doutor Daniel, em outros países, como os Estados Unidos, existem comitês nacionais para tratar o tema. Esse modelo poderia funcionar aqui no Brasil? Tenho plena certeza que poderia funcionar no Brasil. Isso é uma coisa que nós chamamos a atenção em um estudo que nós publicamos esse ano, chamando a atenção sobre a falta de diversidade em pesquisa de Parkinson no mundo. E aí, uma das soluções que a gente propõe para tentar trazer isso, falta de diversidade em diversos eixos. Eixo geográfico, eixo étnico, eixo de gênero. Né? A gente tem estudo basicamente de população europeia, homens e países ricos. E esse comitê, ele é super importante porque ele vai justamente chamar a atenção disso que eu estou falando. Ele vai dar o diagnóstico do problema e ele vai ajudar a orientar a formulação de políticas públicas efetivas que vão, como eu comentei, provavelmente trazer, inclusive, custo-efetividade para o país. Vão nortear as práticas todas, né? Exatamente. Vão trazer benefícios em diversos eixos. Qualidade de vida do paciente, acesso ao diagnóstico e toda essa questão de custo-efetividade também. Doutor Daniel, a tecnologia tem avançado muito. Como é que a inteligência artificial pode ajudar no diagnóstico e no tratamento do paciente com Parkinson? Isso é uma coisa, inclusive, tema do meu doutorado, na questão dos subtipos, né? Nós usamos inteligência artificial para entender os subtipos. Porque nós entendemos que somente a gente tentando olhar o paciente e falar, eu acho que ele é subtipo tal. Às vezes a gente pode estar errado. Claro. Então é bom, porque nós temos nossos próprios vieses. Então, por exemplo, uma das aplicações da inteligência artificial é esse estudo de subtipos. Outra aplicação, essa eu não lido muito, mas eu sei que é bem importante. Se usa muito inteligência artificial para se tentar descobrir vias metabólicas onde novos tratamentos poderiam funcionar. Então, hoje a pesquisa farmacêutica ela envolve muito usar grandes servidores, grandes análises de dados, onde a gente consegue ter uma ideia assim, se eu trabalhar nesse mecanismo de doença, talvez isso aqui funcione mais do que os outros. Faz um cruzamento de informações ali para poder identificar. Exato. E também tem inteligência artificial no contexto do diagnóstico, né? Existem diversas inteligências artificiais com reconhecimento facial, reconhecimento de movimentos. Sinais da doença também, antes mesmo dos sintomas se instalarem? Antes mesmo deles se instalarem ou até antes mesmo deles ficarem muito evidentes. Alterações muito sutis que às vezes passam desapercebidas podem ser entendidas pela inteligência artificial. Muitos pacientes têm medo do diagnóstico. Né, porque é uma situação realmente muito delicada, né? Uma tensão muito grande. O que mudou hoje em relação à qualidade de vida de quem vive com Parkinson? Para a gente trazer isso para os nossos ouvintes aqui. A minha impressão é de que, com um acesso adequado a um neurologista que cuide bem do caso, com acesso adequado aos tratamentos e com um entendimento muito claro de que, sim, é uma doença neurodegenerativa para a qual nós temos muitos tratamentos e muitas intervenções que não são medicamentosas, que são muito efetivas. Eu tenho um entendimento muito claro de que, com todos esses eixos juntos, a autonomia e a qualidade de vida do paciente com Parkinson, ela dá para se manter, dá para se viver com Parkinson. Inclusive, a gente tem essa frase, né, que na maioria das vezes não se morre pelo Parkinson, se morre com o Parkinson. Então, ela não é uma doença que necessariamente dá uma carimbada assim. Deixa de ser limitante, né? Nesse sentido, a pessoa não pode fazer mais nada. É como tu disseste, voltando àquele mito, né? A pessoa acamada, que não vai ser ativa. Exato. É o que eu mais vejo, assim, dos pacientes. Quando eu vejo que esses eixos estão funcionando, a pessoa tem uma vida, assim, se não é normal, quase como normal. Sim, com a medicação, que eu imagino também que seja muito importante, esse acompanhamento multidisciplinar. Eu gostaria que tu comentasse sobre isso. Como a doença de Parkinson é uma doença sistêmica, é super importante o acompanhamento multidisciplinar. Então, por exemplo, ela pode causar problemas de fala, questão de dificuldade de engolir, fisioterapeutas, educadores físicos também, até a equipe de enfermagem, às vezes, ajudando a gerenciar o tratamento também, psicólogo também. É importantíssimo. E às vezes até outros profissionais médicos, que às vezes a doença causa sintomas não motores, que é bom, em alguns casos, quando é necessário, ter acompanhamento de outros profissionais. Por exemplo, urologista, eventualmente, que causa sintomas urinários, a doença. Então, tem uma série de profissionais, uma série de pessoas que são super importantes no manejo integral da doença de Parkinson.
E existe alguma forma de prevenção para o Parkinson? Muitos ouvintes devem estar se perguntando, né? Como é que eu posso fazer para prevenir? Diagnóstico precoce, né? Isso é importante. Posso dizer em 2 eixos. Primeiro, o eixo que depende diretamente de si, que é o estilo de vida. Poderia dizer que a questão, assim, atividade física. Isso é um dos fatores que mais previne a doença de Parkinson e, mesmo que a pessoa um dia venha a desenvolver por uma determinação genética, quem mais pratica atividade física posterga o surgimento da doença. É importante destacar, né? Postergar. Exatamente. Mesmo quem um dia, por motivo genético, vai desenvolver. E o segundo eixo da questão da prevenção, como a gente comentou que existem diversos fatores de risco ambientais que estão associados à doença de Parkinson, nomeadamente, então, muitas exposições ocupacionais, é claro, se você é uma pessoa que trabalha numa fábrica exposta a metais pesados, se você trabalha num campo com pesticidas, agrotóxicos, use EPI. E também, agora a nível nacional, né, seria bom nós termos pesticidas, agrotóxicos que são mais seguros, ou que usássemos menos isso. Porque existem alguns que são de maior risco e que mais associados à doença. E a gente já consegue prever a doença antes dos sintomas motores? A resposta é sim. Nós temos como, de alguma maneira, ter uma ideia de quem tem um risco maior de vir a desenvolver Parkinson. Mas ainda não descobrimos exatamente assim, quem é que de fato que tem aquilo, que vai ser a pessoa que vai ter, e quem é que tem aquilo que não vai ter. Estatisticamente, tem mais incidência em homens de desenvolver o Parkinson? Mulheres? Qual é a estatística, a proporção? A proporção clássica é vamos colocar assim, a cada 10 mulheres que desenvolvem Parkinson, 14 homens vão desenvolver. 1,4 para 1. Que é uma relação muito baixa, né? Exato. No passado se achava que isso era muito mais. Só que eu tenho dados de um estudo ainda não publicado, que é esse estudo que busca entender as causas ambientais e genéticas de Parkinson na América Latina, que mostrou, a princípio, que o homem, muitas das vezes, ele está exposto mais aos fatores de risco ambientais que causam Parkinson do que a mulher. Existe uma dúvida do quanto é uma justificativa biológica. Entendi. E do quanto é uma justificativa ambiental. Perfeito. E no caso de pessoas mais novas, assim, né, que são diagnosticadas com Parkinson, o que a literatura mostra hoje, assim, dos pacientes a geração mais jovem? Como é que é visto isso? A literatura mostra que, no geral, esses pacientes tendem a ter uma carga genética e ambiental maior. Mas que não necessariamente isso muda em todos como a doença evolui. Por exemplo, citar um exemplo muito clássico, né? O famoso ator Michael J. Fox. Isso, estava para trazer ele. Que foi diagnosticado com Parkinson aos 29 anos de idade e hoje tem 63 ou 64. Ele está convivendo com a doença faz 35 anos. E aí, ele é um exemplo de quem faz a sua parte, né? Claro, existem problemas, dificuldades que a doença causa, mas ele tem um tratamento adequado, ele faz atividade física rotineiramente, ele se cuida, ele é uma pessoa que tem uma postura diante da vida positiva, super importante também. Inclusive tem institutos, né? Ele tem um instituto. Sim, a Fundação Michael J. Fox. Tu visitaste, inclusive, né? Sim. Eu trabalho com a Fundação Michael J. Fox, ela é uma das principais fundações no mundo que fazem pesquisa em doença de Parkinson. Inclusive, 2 dos nossos estudos, meu doutorado, inclusive, foram financiados pela Fundação Michael J. Fox. Então, eu trabalho com eles em outros eixos. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande do que a figura do Michael J. Fox representa, tanto no sentido pessoal, como um exemplo para quem tem Parkinson, e de alguém que teve Parkinson, na tua pergunta, né, muito jovem, e que lidou com ela muito jovem, e como um exemplo, e tanto no contexto da fundação que ele criou, que é a principal instituição no mundo que fomenta a pesquisa em doença de Parkinson. Perfeito, é maravilhoso, né? Um trabalho que está desenvolvendo impacto na vida das pessoas, né? Sim, quando eu preciso de um exemplo para os pacientes, eu falo o exemplo dele. O exemplo dele, o pessoal lembrar do filme De Volta para o Futuro. Exatamente. Que às vezes a gente fala no nome do autor, mas é que ficou marcado, né? Em relação, doutor Daniel, se existe a questão dos jogos online, estímulos cognitivos, eles ajudam na saúde cerebral? Olha, tudo que é estímulo cognitivo ajuda, tá? Então, diversos jogos, diversas atividades, então, como o famoso quebra-cabeça, caça-palavra, essas coisas são todas super importantes e muitas delas são feitas através de jogos online. Tem uma coisa bem interessante do jogo online também, que dependendo do tipo de jogo, ele também aumenta a interação social. E a gente sabe que falta de interação social aumenta o risco de declínio cognitivo.
Então, tudo que assim estimula o cérebro e aumenta a interação social é super bem-vindo. Doutor Daniel, a questão de suplementos para memória, eles realmente funcionam? É uma dúvida comum, né? Vitaminas, suplementos, a gente entra na farmácia, aquele arsenal bélico de todas as marcas ali, oferecendo acessíveis, né, para a população. Excelente a sua pergunta, que joga a primeira pedra o neurologista que não recebe essa pergunta diariamente no consultório. É o seguinte, existe muito uma convicção por parte dos pacientes e também de alguns colegas de que, olha, essa pílula mágica ela vai resolver tudo. E para diversos problemas de saúde, que vão além do Parkinson, inclusive, qualquer outra condição médica. A verdade é que a realidade é um pouco mais complexa do que isso, né? Então, qual é a recomendação que eu tenho para os meus pacientes? E isso que eu falo é baseado no que os estudos dizem, tá? Se uma pessoa tem uma alimentação minimamente adequada, se ela não passa fome, não está desnutrida, come o seu arroz, um feijão, come uma salada, não precisa ser aquela alimentação maravilhosa, mas uma alimentação ok. Ela tende a ter a maioria, o corpo dela, com essa alimentação, tende a ter a maioria dos nutrientes que ela precisa. E aí vem a questão dos suplementos. Eles são bem indicados em casos onde é comprovado que a pessoa tem uma deficiência daquela vitamina, por exemplo. Muitas delas, a mais comum que a gente investiga é a vitamina B12. Mas assim, em quem tem níveis normais de vitamina B12 e se alimenta, nesse exemplo específico, se alimenta bem, o suplemento ele acaba sendo mais uma bengala, eu acho, e muitas vezes ela é muito cara, uma bengala muito cara, do que uma coisa que realmente funciona. Do ponto de vista técnico e científico, não existe comprovação de que a suplementação em pessoas que não têm deficiências vitamínicas traz um benefício significativo para a saúde. E no caso dos pacientes com Parkinson, o que mais que tu poderias destacar assim, da importância da rotina desse paciente, além do acompanhamento médico, interdisciplinar, né? O que também é importante para a qualidade de vida desse paciente? Olha, no geral, a gente recomenda que o paciente com Parkinson tenha uma rotina relativamente previsível. E outra coisa também que eu acho muito interessante chamar a atenção, né? Muitas pessoas, quando vão ficando mais idosas, elas perdem um pouco o propósito de vida. Ah, meus filhos já cresceram, não tenho mais muito para fazer, não tenho um hobby, não tenho uma coisa. Eu acho que é super importante hoje a gente discutir cada vez mais essa questão de também ter um propósito, assim, o que te motiva a viver. Que isso é uma coisa que vai nortear a tua vida, que vai trazer propósito, que vai trazer significado, que vai te ajudar a ter uma postura melhor diante da vida, dos problemas que ela vão te trazer. Então, em relação à rotina, a questão do paciente com Parkinson é aderir bem ao medicamento, se manter fisicamente ativo, procurar fazer uma coisa que te dê propósito na vida, que te faça feliz, procure essas atividades e cuidar da saúde mental. Doutor Daniel, estamos chegando ao final do programa e no nosso quadro que é o Dica do Especialista, eu gostaria que o senhor deixasse um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce e também uma mensagem de alento e otimismo, né, para quem já recebeu o diagnóstico de Parkinson. Fez a pergunta para a pessoa correta. Eu sou um otimista com doença de Parkinson. A mensagem que eu gostaria de chamar a atenção é: se você tem algum dos sintomas que poderiam ser de Parkinson, vamos repetir aqui. Perfeito. Tremor de repouso, lentidão dos movimentos e rigidez muscular, mas uma coisa bem significativa, não demore para procurar assistência médica. Porque pode ser Parkinson como pode ser outras coisas. Pode ser que não seja nada, mas é bom procurar assistência médica. Recebendo o diagnóstico, tenha um vínculo bom com o profissional que está te acompanhando. Confie nele. Se algum tratamento, como por exemplo o principal que é feito, o levodopa, for prescrito, tenta seguir a risco o tratamento. Além da questão do tratamento do acompanhamento, eu chamo muito a atenção que cuidar bem de si é super importante. Entender que também existe uma parte que é sua como paciente, no seu cuidado, e que isso não é bobagem. Isso é uma parte importantíssima do tratamento. Então, ter um entendimento de que quanto mais atividade física você puder fazer, excelente. Quanto mais você puder cuidar da saúde mental, excelente. Procurar pessoas da família que possam te ajudar a lidar com isso. E entender, ultimamente, que o diagnóstico não vai te rotular para o resto da vida. Que a doença de Parkinson é uma condição que a gente tem muita coisa para fazer. Que se vive bem com Parkinson, que não se morre de Parkinson. E que você não está sozinho nessa jornada. Que existem diversas instituições
Inclusive aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem a Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul. Existem diversas instituições e entidades que podem te ajudar a achar recurso, a achar conhecimento, a entender mais sobre a doença e você vai chegar à conclusão de que, olha, fui diagnosticado com Parkinson, mas vida que segue. Exatamente. Olha, a gente agradece muito a tua presença aqui, Dr. Daniel. Trouxe aqui informações muito relevantes, baseadas em evidências científicas, que isso é muito importante. E quero te agradecer muitíssimo a vinda aqui no programa, a tua disponibilidade aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Quer o cuidado da Unimed que cabe no seu bolso? Faça Unifácil, a partir de R$ 56,81. Saiba mais, ligue 5133 16 5000. Hoje, no Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, reforçamos um recado essencial. Informação e diagnóstico precoce fazem toda a diferença. E sim, com acompanhamento adequado é possível viver com qualidade. E um recado importante. Lembramos que neste domingo, a partir das 8 da manhã, acontece a Run for Parkinson, com largada e chegada na Rótula das Cuias, em Porto Alegre. O percurso contempla caminhada de 2 quilômetros e corrida de 5 a 10 quilômetros, permitindo a participação de diferentes perfis de público, desde atletas até famílias, pessoas idosas e pessoas com deficiência. O evento é uma iniciativa da Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul e a Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, com a organização do SESC do Rio Grande do Sul. O Viver Bem Guaíba fica por aqui. Eu sou Paula Assay, te espero no próximo programa. Cuide da sua saúde e até o próximo sábado. E lembre-se, mês da Saúde Unimed Porto Alegre. Viva a sua saúde todos os dias. Se perder algum trecho dessa entrevista, ela estará disponível no Spotify da Rádio Guaíba, na mesa de áudio Luciano Vargas, na técnica Jorge Brum e Cleiton Lopes, produção e apresentação Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti.